eu acerto. Paz seja com todos. Agradecemos a Deus, por mais um dia, mais uma oportunidade. E particularmente agradeço a vocês por me aceitarem, por me receberem, por me suportarem. Bendito seja o nome do Senhor. Nós temos um encontro com a palavra de Deus nessa noite. Eu gostaria de fazer a leitura de Romanos 10, um texto bastante conhecido. Eu gostaria de fazer uma leitura em Romanos 10 e vou ver se consigo me servir do Romano 9 com o esboço. Isso é a programação humana. Vamos ver o que é que Deus faz. Em Romanos 10 diz assim: irmãos, o bom desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é para a sua salvação, porque lhes dou testemunho de que tem zelo de Deus, mas não com entendimento, porquanto, não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. Porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Ora, Moisés descreve a justiça que vem pela lei, dizendo: o homem que fizer estas coisas viverá por elas. Mas a justiça que é pela fé diz assim: não digas em teu coração, quem subirá ao céu? Isto é trazer do alto a Cristo. Ou quem descerá ao abismo? Isto é tornar a trazer dentre os mortos a Cristo. Mas que diz? A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz: todo aquele que crer não será confundido. No Velho Testamento, ele não será envergonhado. Portanto, não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Repetindo o 12: porquanto não há diferença entre judeu e grego, ou judeu e gentios, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele de quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: conformosos são os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. Louvado seja o nome do Senhor. Bendito seja Deus. Manos, é difícil para mim às vezes suportar sábado, domingo, segunda, terça, quarta e quinta.
Porque geralmente quando eu termino uma mensagem aqui que eu vou ouvir, quando eu consigo gravar, aí eu fico negando, será que eles sabem disso? Será que eles sabem? Será que eles já leram? Será que eles... Mas será que aquilo que eu falei, será que entenderam? Será que vão interpretar de outra forma? Ai meu Deus do céu, por que eu falei isso? Meu Deus, por que eu não segurei isso? Meu Deus, por que eu não falei de outra forma? Aí fica aquela coisa assim, bom, se Deus quiser, quando eu chegar sexta-feira, eu vou ver se conserto as coisas que eu estou pensando que saíram da linha. Mas é uma outra coisa bem séria, manos. Eu louvo a Deus quando chega aqui, Ele muda tudo. Porque é Deus que sabe qual é a palavra que a gente deve pregar durante a noite. Vezes tem o tema da igreja, vezes tem a programação da igreja, vezes tem o tema do congresso, no caso, né, que já vem aquele organograma e a gente se submete. Mas mesmo assim, Deus acha um lugar para levar a mensagem para onde Ele bem quer levar. Né? E aí, volta aquela palavra, Senhor, olha, se não tiver nenhuma restrição, ou não tiver nenhuma sugestão aí em cima da hora, eu vou falar esse assunto. E às vezes quando chega aqui, que senta, a primeira leitura que lê na Bíblia já me chama direto para a mensagem da palavra. Bom, o que eu queria passar aqui é que eu lendo Romanos 9, eu achei uma coisa interessante que tem a ver com todos nós. É antididático se fazer uma pergunta antes de ensinar o assunto, né? Mas não precisa me responder. Tá, mas é uma pergunta bem simples. Às vezes eu faço, quando tenho assim, o primeiro contato com uma pessoa na internet, conversando por telefone, às vezes eu pergunto, como é que vai vocês dois? Ou como vão vocês dois? Como é que vocês dois estão? Aí geralmente a pessoa pensa que eu estou falando de marido e mulher, né? Aí às vezes responde, não, a gente está bem, tem algumas coisas assim, mas não sabe, né, que o casal é dessa forma, dessa, aquela, outra. Mas eu estou perguntando como é que vai vocês dois, é você e Jesus. Depois eu explico, né? Mas paciência. Aí eu fico perguntando, que perguntaria nessa noite, como é que Deus tem vivido dentro de você? Como é que Deus tem vivido em você? Porque Ele disse, aquele que crê em mim tem a vida eterna. Se alguém me ama, guardará a minha palavra e meu Pai o amará e nós viemos para Ele e faremos nele morada. Repetindo, se alguém me ama, Jesus falou, guardará a minha palavra e meu Pai o amará e nós viremos para Ele e nele faremos morada. Ele falou, meu Pai o amará, porque o tempo todo ele falava desse amor que o Pai tem por ele, que tem pelo mundo, que tem pelas pessoas. Porque Israel ainda acreditava em um Deus tremendo, e é tremendo, um Deus poderoso, e é poderoso, um Deus guerreiro, e é guerreiro. Mas não viam em Deus o Deus misericordioso, quebrantado, a criança grande. Não viam Deus, o bom pastor, o grande amigo, e a mãe maior. Ninguém consegue ensinar uma mulher a ser mãe melhor do que Deus. Então nenhuma mãe consegue ser mais mãe do que Deus. Mas Israel não conhecia esse Deus maravilhoso. Ele chegou a dizer para eles, pode uma mãe esquecer-se tanto do seu filho que cria, do filho do seu colo, filho do seu ventre. E está dizendo quem para Israel, eu sou mãe, estou tratando vocês como mãe, e vocês estão achando que pode uma mãe esquecer-se tanto do
Você é o filho que cria, do filho do seu colo. Mas ainda, porque logicamente eles pensaram na mãe natural, a mamãe da terra, mas tudo bem, né? Mas ainda que ela esquecesse, eu todavia não me esquecerei de ti. Então o meu amor é maior, a minha tolerância é maior, o meu cuidado é maior, o meu leite é maior, o meu colo é maior, a minha vida é maior, o meu cântico é maior, a minha gestação é maior e é melhor. A minha atenção de mãe é maior, o meu penteado do cabelo é maior, o meu bem vestir, o meu dar banho, o meu cuidar, o meu assistir é maior e é melhor e é mais amplo. Não conheciam, e Jesus está dizendo: o Pai vos ama, o Pai mesmo vos ama. Olha, o Pai é maior do que eu, o Pai que me mandou eu fazer. O que eu estou fazendo aqui está bom, está bonito, não sou eu não, é o Pai que está em mim. Está escrito no Salmo 2 assim, olha: beijai o filho, para que não se ire e pereçais no caminho. Quando a gente chega em Apocalipse, que vê lá a revelação do Filho, a gente até tem medo. Tem gente que tem medo de ler Apocalipse, mas é revelação do Filho. Diz: olha, beijai o Filho, para que não se ire e pereçais no caminho, quando em breve se inflamar a sua ira. Ele está dizendo o seguinte: olha, o Pai é maior do que eu. Em outras palavras, o Pai tem um amor maior do que eu, o Pai tem um cuidado maior do que eu, o Pai tem mais paciência do que eu. Então, falar desse Pai, desse amor, esse Pai, meu Pai, porque o meu Pai faz, o meu Pai diz, e como o meu Pai me mandou falar, eu falo, para que todo mundo veja que eu faço exatamente como o meu Pai mandou falar. Aí Filipe disse: Senhor, mostra-nos o Pai, o que não basta, o que nos basta. Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Aí ele disse: Filipe, eu estou há tanto tempo convosco e não me conheceis ainda, Filipe. Sabe, irmãos, olha, ele não disse: ninguém vem a mim se o Pai não conceder, é isso? E também ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, naquela hora, ele começou a falar do Pai de uma maneira tão grande que Filipe disse: mostra-nos. Mas naquela hora que ele estava falando do Pai daquele jeito, já era o Pai se mostrando, porque ele disse: tudo que eu tenho é dele, tudo que é dele é meu. Então era o Pai já se mostrando. Aí Filipe: mostra-nos o Pai, que nos basta. Aí o Pai foi direto e respondeu: eu estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe. Aí se lembrou que estava falando com o homem. Quem vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai. Você chegou na janela assim e botou para dentro, porque o homem não suportaria. Como é que ele está vivendo em você? Como é que ele tem vivido em você? Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e nós iremos para ele, e nele faremos morada de Deus, ou morada de Deus. Como é que está você? Como é que ele está aí dentro? Templo de Deus. Como é o louvor aí dentro? Como é a adoração aí dentro, templo de Deus? Casa do Senhor. Quantos irmãos tem aí dentro? Quantos amigos tem aí dentro? Quantos vizinhos bate a sua parede? Templo de Deus, casa de Deus, morada do Altíssimo. Viremos para Ele e faremos nele morada. Como é que tem morado dentro de você? Porque Ele quis morar dentro de cada um para viver o que cada um de nós vive. Meu Pai do céu. Não sei, agora eu vou chegar aqui. Mas dentro de você. Uma vez eu estava com um problema muito grande, muito chateado, muito aborrecido. Às vezes eu tenho dificuldade de lidar com a igreja, porque a gente fica impedido de ser absolutamente verdadeiro em uma hora dessa. Mas você vai contar um testemunho desse e vou assim: eu estava muito chateado, muito aborrecido, contrariado.
Estava de um jeito que quando a pessoa diz assim, a paz do Senhor, irmão, sabe de paz. A paz do Senhor vai de paz. Ô pastor, como é que vai? Vou arrebatar com um piscar de olhos. Para encurtar a conversa. Porque assim, quando eu não estou bem, até pelo telefone, você sabe como é que está aí? Não, você não está bem não. O que foi que aconteceu? Conhece. Então, para esse gosto ruim na minha voz não chegar e dizer paz. Estava indo para a Feira de Santana para tratar de primeiro livro, da edição do livro. Eu tinha que ir. Não estava nem com gosto, nem com voz, nem com gosto para lugar nenhum, mas eu tinha dito, eu fui. Aí eu cheguei lá na editora, estava a irmã do pastor, que era secretária. Eu cheguei daquele jeito, com aquela cara cerrada, fui entrando e falei, Pai do Senhor. Ô pastor, que maravilha, pastor. Eu fico tão alegre quando o senhor chega aqui, pastor. Graças a Deus, pastor. Meu Deus do céu. Pastor, graças a Deus, pastor. Porque o senhor sempre que vem aqui traz uma palavra, né? Uma palavra que edifica a vida da gente, pastor. Graças a Deus, Deus me trouxe nessa manhã. Mas que alegria, pastor. Tá bom, mano, obrigado. Aí sentei, sou pastor, aí começou a queixa. Aí fez tudo o que deveria fazer, tudo certinho, e cadê? E nada. Eu só ouvindo. Quando a irmã terminou, sou pastor, eu queria me dar orientação aí, pastor. Por que eu não tenho a menor ideia do que vai acontecer, mas eu gostaria, pastor, que o senhor me desse isso, é para a obra dele, é para a glória dele. Eu falei, mano, olha, tem algumas coisas na vida que eu detesto. Eu detesto quando um pregador começa uma mensagem dizendo 3 coisas que Deus nunca fez, 4 coisas que Deus não conhece, 5 coisas que Deus nunca viu, ainda de cara fechada, né? Mais ou menos com esse tom aqui, 20 coisas que Deus nunca falou. Não se cuidam em observar que está dizendo que Deus não faz, Deus não pode, Deus não é, Deus não consegue. Deus pode todas as coisas, mano. Agora, eu não gosto, eu detesto quando alguém diz 10 coisas que Deus nunca falou, 10 coisas que Deus nunca viu, 10 coisas que... Mas tem gente que começa assim. Eu disse, agora vou dizer uma coisa, mano. Tá aí. Agora, eu que detesto quando alguém diz isso, vou dizer uma coisa. Existem coisas na sua vida que você só pode viver em Deus. Não é isso? Tem coisas na sua vida que você quer, que você precisa, e que até vive, mas você tem certeza que só está vivendo aquilo em Deus, que sem Deus você não consegue de jeito nenhum, só dá para viver nele. Maravilha. Pois é, tem coisas que Deus só dá para viver em você. Tem coisas que só dá para Deus viver em você. Por exemplo, dentro de você não saber nada do que vai acontecer amanhã. Você imagina alguém que sabe todas as coisas, que pode todas as coisas, que está em todos os lugares. Olhar para nós e saber que a gente está aqui sem saber nada sobre o dia de amanhã. Qualquer plano que estivermos, se Deus quiser, e se nós estivermos vivos, não presuma do dia de amanhã, porque você não sabe o que vai acontecer no dia de amanhã. Como é que ele vive isso dentro de você? Isso aí só dá para viver dentro de você. E na questão mulher, só dá para viver isso dentro de uma mulher. Então Deus está experimentando, meu Pai, Deus está experimentando ao vivo e a cores, porque Ele é verdadeiro, tá? Como é que se vive sem saber nada sobre o dia de amanhã? É por isso que Ele não diz nada sobre amanhã, foi suficiente. Ele chegou lá dentro e derramou a mão, oh, glória a Deus, tá? Começou a falar línguas estranhas, fez aquela festa, e olhando assim, ó.